Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 12 de setembro de 2024. A gente está aqui reunido para apresentação, com a mente ligada no orçamento de 2025. Eu vou ler a pauta, aí vou falar o nome das pessoas para compor a mesa. Certo? Vamos aos trabalhos. Audiência pública para apresentação e discussão da LOA para o ano de 2025. Pauta dos trabalhos. 1. Abertura. O senhor prefeito municipal abre a audiência de apresentação e discussão de projeto de lei orçamentária para o exercício de 2025. Esse é o praxe, para ficar registrado, porque a partir de agora, com o portal da transparência, tudo que for gravado aqui vai subir para o site, vai ficar lá, e não tem data mais para tirar, permanentemente, exercício após exercício. Qual é o objetivo dessa audiência? A audiência é um instrumento de transparência e de participação da população no processo de elaboração dos planos, PPA, LDO e LOA. No caso aqui, a gente está focado na LOA. Aspecto legal. A LOA é um instrumento previsto no artigo 65 da Constituição Federal e audiência determinada pelo artigo 48 da Lei Complementar número 101 do ano 2000. Fonte financiadora. Apresentação das receitas estimadas. Equilíbrio nos gastos. Sobre as despesas e os objetivos de cumprir os preceitos legais com despesa de saúde, educação e de pessoal. São as formas estabelecidas na LDO para o equilíbrio de execução orçamentária em 2025. Projeto de lei. Apresentação da previsão da receita e fixação da despesa e dos principais aspectos do projeto de lei a ser apresentado ao Legislativo. Participação e sugestão. Através da figura do mediador, que sou eu, os presentes devem participar, fazendo perguntas, que serão respondidas na medida do possível durante a própria audiência, de preferência no final, para não quebrar a concentração do apresentador. E apresentando sugestões e reivindicações que serão anotadas e estudadas as suas possibilidades de previsão e de execução. Agora eu vou falar o nome das pessoas para a gente compor a mesa. Como a gente está num período eleitoral, toda cautela é pouco. Então eu vou chamar o pessoal para tomar seus lugares aqui na mesa de uma forma diferente que é em outras épocas. Então eu vou chamar os secretários, primeiramente o secretário que vai representar o prefeito. José Reinaldo dos Santos Júnior, secretário da Administração e Negócios de Governo. Representando a Secretaria Municipal de Saúde, Priscila Honorato de Oliveira, secretária de Saúde. Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Anderson Cleito Rosa. Secretário Municipal de Educação e Cultura, Eduardo Otávio Gonçalves. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Michele Zanotin Cove. Secretário Municipal de Infraestrutura e Transporte, André Luiz Domingos. Secretário Municipal da Engenharia do Trânsito e do Meio Ambiente, Fausto Olivier Franco. Secretária Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Intersetorial e Turismo, Letícia Maria Gerim. Responsável pela apresentação, que vai desmiuçar o projeto do orçamento para o ano que vem, secretário de Orçamento e Finanças, Sebastião Aparecido da Cruz.
Os demais presentes, o presidente da Câmara, o prefeito, os vereadores, vão estar assistindo dos seus lugares aí embaixo, por uma questão da época que a gente está. Aqui já estiveram, já foram embora, tudo registrado, porque a audiência é pública. Quanto mais participantes tiver, melhor, não há o que temer. Sejam todos bem-vindos, agradecer os trabalhos que estão sendo organizados pelo Juninho, pela Elaine, e tenham todos uma boa tarde aqui de aprendizado. Agora eu vou passar a palavra para o Sebastião Aparecido da Cruz. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de convidar o Zé Reinaldo, nosso companheiro, a fazer uma abertura dessa cerimônia. Boa noite a todos e aí, pessoal tudo presente aqui, obrigado. Eu, em nome do prefeito municipal, quero agradecer, antes de mais nada, o empenho de todos os servidores da Prefeitura Municipal, a pessoa do seu Sebastião, nosso secretário de Finanças, da equipe técnica, né, de apoio, a Elaine, o Juninho, que está aqui ajudando para a gente realizar essa audiência. A transparência na gestão pública é fundamental, é um princípio da gestão pública, a transparência nos atos públicos, e você ter a oportunidade de dialogar o orçamento do próximo ano com toda a população é fundamental em uma gestão participativa, em uma gestão onde a população tem voz verdadeiramente. Eu quero também fortalecer a importância do convite que foi feito, extenso a toda a população, em todos os órgãos que a Prefeitura tem, através do site, através de mídias sociais, da rádio do município, da Rádio Liberdade, enfim. A gente conseguiu chegar até a população, comunicando a ela esse evento, né, e a importância do evento. A gente sabe da dificuldade que é a participação um pouco maior da população, mas, de antemão, agradecer a cada um que está aqui, participando dessa audiência, e dizer que, nos próximos anos, a gente convide ainda mais pessoas para participar e eles entenderem a necessidade e a importância de dialogar o orçamento sempre da gestão pública. É um objetivo importante e a participação é fundamental. Mais uma vez, seu Sebastião, parabenizar o senhor e toda a sua equipe pela organização, pelo empenho para que esse diálogo do orçamento aconteça todos os anos, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar aqui com o senhor todos os anos que estou aqui, e é um orgulho, o respeito aumenta, principalmente da equipe do Departamento de Finanças, porque leva realmente a transparência da gestão para a gente dialogar com a população aonde o seu recurso vai ser investido, né? Onde o recurso da população vai ser investido. Muito obrigado. Bom, mudando um pouquinho o andamento, né, porque no final nós teremos a palavra aberta para quem quiser fazer uso, mas, nesse momento, eu abro para os outros secretários, se quiserem falar alguma coisa nessa abertura aí. Gostaria de que utilizasse o microfone. Alguém tem algum interesse de falar alguma coisa? Então, tá. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Gostaria de ver esse plenário bem lotado. Fizemos vários convites, pusemos nas redes sociais, mas nem sempre é possível para as pessoas, né, que têm seus compromissos. Então, agradeço os presentes, agradeço o pessoal de apoio que está aqui, né, porque lá na Prefeitura nós somos um grupo, né, uma equipe, uma família, e ninguém faz nada sozinho. Todo mundo depende de todo mundo. Isso é muito bom, saudável, e que continue cada vez melhor assim. Bom, essa audiência audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei orçamentária para o ano de 2025. Né? Então, o próprio termo aqui já diz que nós vamos falar sobre o projeto de lei, né? Sobre aquilo que nós vamos estar pensando para 2025, e não tem jeito de falar do futuro sem falar do passado. Né? Quando a gente fala do futuro, a gente tem que começar antes. Aí depois tem o durante, e na execução é o depois. No finalmente tem
prestação de contas, né? Essa audiência ela não é feita porque queremos, mas em respeito à legislação. Nós temos 3 instrumentos básicos hoje não, né, a partir da Constituição de 88, e também a partir da Lei de Responsabilidade, que veio dar uma dinâmica nova no processo orçamentário e de execução e planejamento na gestão pública. Esses instrumentos são o plano plurianual, que se faz no primeiro ano de uma gestão, para valer a partir do primeiro dia do segundo ano até o último dia do último ano, do primeiro ano da gestão seguinte. Interessante, né? Porque começa a valer no segundo ano e vai até no final do primeiro ano da próxima gestão, para dar o link, né? O encadeamento, para que as coisas não sofram solução de continuidade. E esses instrumentos, eles estão previstos na Constituição, no artigo 165. Lá está dizendo que nós devemos fazer o planejamento encaixado nessas três entidades, aí, nesses 3 instrumentos. E também o artigo 48 da Lei de Responsabilidade, que é a Lei Complementar 101 do ano 2000, de maio do ano 2000, que ficou chamada como Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, fala do planejamento, fala da audiência, né? E, na sequência, fala da próxima audiência, porque essa primeira audiência, durante a execução, os estudos, os trabalhos, a montagem da peça orçamentária, de seus anexos, depois que esse projeto vir para o Legislativo, cujo prazo é até no final desse mês, aí o Legislativo, no seu ritual aqui, vai também marcar uma audiência e, na votação do projeto, vai ter que fazer essa audiência para dar conhecimento à comunidade, né, desse instrumento. Também está previsto na Lei 10.257 de 2001, que chama Estatuto da Cidade, no artigo 44. Então, a audiência é uma coisa que veio para ficar. Qual que é o intuito da audiência? É trazer a população para participar do orçamento, né? Todos os instrumentos têm audiência. O PPA, no primeiro ano do mandato, tem 3 audiências, que é o PPA, a LDO e a LOA, e nos demais anos tem audiência em abril da Lei de Diretriz Orçamentária e depois, em agosto, setembro, da Lei Orçamentária para o ano seguinte. E qual que é o começo desse assunto? Quando nós falamos em gastar, em construir, em fazer, nós devemos perguntar, tem dinheiro, né? Tem dinheiro, da onde vai sair? Vamos fazer uma casa, de que jeito? Quanto custa? A casa tem casa de 200 mil, de 1 milhão, de 5 milhões. Que tamanho que é o terreno? Onde está o terreno? E aí, se vocês for fazer, né, o que, onde, quando, como e por quê, fazer essas perguntas, fica quase que infinito, dá para escrever um livro, né? Isso chama planejamento. Então, o que é planejamento? Nada mais é do que sentar e ver como é que é possível viabilizar o sonho, né? Qual que é o sonho? Fazer uma casa. O sonho é fazer a casa, então a meta, o objetivo é fazer a casa. Agora, temos que estudar todo esse caminho para ver se é viável. E só depois começar a fazer a casa. Senão a gente vai começar a fazer a casa, vai ficar com as paredes pela metade, e daqui 50 anos, eu conheço obra na região aqui que ficou mais de 20 anos com o alicerce pronto, e depois fizeram. Mais de 20 anos. Então, nesse pensamento, né, começamos com a fonte de financiamento do orçamento. Estamos falando do orçamento para 2025. O que vai financiar o orçamento? São as receitas, né? As receitas municipais, as receitas de transferências legais, as receitas constitucionais, as receitas conseguidas de forma voluntária. Com isso, nós temos um cipoal aí de em torno de 100 fichas, 100 nomenclaturas, códigos, tudo voltado para a receita. Dá um exemplo, nós temos algumas receitas básicas, que é o carro-chefe da nossa, de qualquer gestão, né, de qualquer dos 5.000 municípios do país, também do governo do Estado e da União. No caso, né, dos municípios, o Fundo de Participação dos Municípios,
e o ICMS, são as duas principais receitas. O ICMS são tributos estaduais, né? A contribuição, não é nem a contribuição, a participação do município dentro dessa receita do Estado, porque é ela que gera no município, afinal, tudo acontece no município, né? O Estado é apenas um conglomerado que reúne os municípios, e o Fundo de Participação dos municípios, como tem o Fundo de Participação dos Estados, ou seja, o governo pega o IPI, que é o Imposto de Produção Industrial, e pega o Imposto de Renda de toda a nação, faz um pacote lá, cria dois fundos, um para os estados, outro para o município, de acordo com a Constituição, com a legislação, e aí ele repassa esses valores. E, no caso do FPM, os municípios recebem com base na população. Então, começamos estudando todas essas receitas, de que forma? Quanto que eu arrecadei o ano passado, nos anos anteriores, tem receita que são novas, começa agora, outras terminam agora, né? Tem receita que aumenta, outras diminuem. Vou dar um exemplo de uma receita que diminuiu demais esse ano. Existe uma receita, uma transferência legal da União, chamada Salário e Educação. É uma receita repassada aos municípios para gasto na educação. O ano passado, nós arrecadamos em torno de 2,5 milhões. Mas, no final do ano passado, o governo federal fez um rearranjo na legislação e redistribuiu essa receita, e resultado, provavelmente alguns municípios, né, em pior situação que a nossa, acredito, aumentaram a sua receita, e nós caímos de 2,5 milhões para em torno de 1 milhão. Então, nós temos aí já, né, um prejuízo. O nosso número de alunos, né, automaticamente vem diminuindo à medida que as crianças entram na escola, vão crescendo, depois vão para o ensino médio, que já não vamos falar assim, aquilo que se considera como educação básica, né, e nem tem contribuição e aplicação legal. Então, também a receita do Fundeb, nesse sentido, diminuiu nos últimos anos. O nosso ICMS também não vem se comportando bem, né? E aí eu pergunto para vocês, se eu arrecado um valor esse ano que já não é tanto o que eu arrecadei no passado, mais a correção monetária, imagine daqui para frente que nós vivemos um tempo muito triste, né? Vamos falar a palavra certa, para mim é triste. Quer dizer, o Rio Grande do Sul dentro d'água durante tanto tempo, né? O que aconteceu com a plantação, com as famílias? Não estou falando nem da despesa, estou falando de produção, que gera renda, que gera, né, impostos. Agora nós estamos queimando o Brasil inteiro, né? Isso aí vai durar quanto tempo para ser resgatado, né? Isso vai influir no ICMS, no Fundo de Participação, como não vai influir? Então, a gente não tem que caminhar com o pé no chão, porque não tem, assim, vou falar assim, uma luz do fim do túnel. E, por outro lado, quando nós fazemos o planejamento orçamentário, nós planejamos a nossa receita, depois nós encaixamos a nossa despesa de manutenção do patrimônio, tá? E depois, se sobrar, nós fazemos um investimento. Mas isso na previsão. Depois, quando nós começamos o ano, que vai ser objeto dessa lei, né? Aí nós vamos começar a fazer a execução orçamentária. E nesse ano, num ano inteiro, muita coisa pode acontecer. Então, se consegue recursos novos, né? Os políticos, o prefeito sempre estão aí em São Paulo, em Brasília, conseguindo recursos, aí são recursos que vão reforçar o orçamento, né? Se tiver algum crescimento dessas receitas de transferências constitucionais, lógico que cada município vai participar desse bolo, né? E assim por diante. Como o contrário é verdadeiro, porque quando a minha receita cresce, eu já tenho um planejamento, e eu preciso de executar alguma coisa que está engessada, né? Está parada ali porque eu não tenho recurso, aí eu vou ter a possibilidade de usar esse recurso futuro que está acontecendo como um crescimento da receita e fazer isso que está represado. Por outro lado, pode acontecer o inverso. Eu faço um planejamento. Aí, a cada 2 meses, a lei de responsabilidade, lá em vários artigos, tal, diz que se a receita não acontecer, eu sou obrigado a limitar empenhos.
Ou seja, eu previ que ia arrecadar 20 milhões no primeiro bimestre, arrecadei 19, eu teria que deixar de gastar alguma coisa para fazer o equilíbrio desse andamento. E se a minha receita cresce acima do previsto, é a mesma coisa, e eu tenho a possibilidade de estar fazendo uma reprojeção, né? Mas isso, se a gente acompanhar direitinho, nós vamos ter o equilíbrio orçamentário, porque no fim do ano, se nós caminharmos dentro do orçamento, se nós caminharmos respeitando o orçamento, nós vamos ter um bom fechamento de exercício. No ano passado, nós arrecadamos 100 milhões, né? Tivemos uma receita de capital de 7,7 milhões. O que é receita de capital? São aqueles recursos que o prefeito, os vereadores conseguem, de emendas parlamentares, de convênios, destinado a investimento, né? Esses valores são destinados a investimento. Então, esse dinheiro é um acréscimo no orçamento, mas ele não acontece todo ano. Então, não pode ser previsto no orçamento aquilo que eu não sei que vai acontecer. Se eu tenho, por exemplo, um fato assinado, um convênio pronto, eu posso constar no orçamento, do contrário, não. E para esse ano nós estamos projetando 105 milhões de receita, sendo 100 milhões da prefeitura, 100 milhões 851 mil, tá? E 4 milhões 590 da autarquia, que é o serviço de água. Lembrando que a autarquia, ela é uma entidade autônoma, e ela arrecada e gasta. Então, se ela tem 4 milhões 590 na despesa, ela tem na receita. Então, ela vai ter esse equilíbrio aí. Não é preocupação. Esses 5,76% que vocês estão vendo aí, é o crescimento do orçamento de 105 milhões em cima do anterior. Mas, na verdade, sobre a receita arrecadada, nós estamos colocando um crescimento de 4,91%. Ou seja, não podemos esticar a receita além daquilo que ela possa acontecer, né? Não podemos superestimar a receita. Temos que fazer uma receita coerente e depois fazer o acompanhamento pelas limitações de empenho e seguindo a lei de responsabilidade. Esse ano também, dentro desses 105 milhões, nós estamos prevendo 5 milhões de operação de crédito, né? Fizemos algumas, compramos ônibus, melhoramos a iluminação da cidade com LED, né? Começamos o projeto de uma usina fotovoltaica que está em andamento ainda. Então, esses 5 milhões aqui, ele está prevendo a continuação da instalação de usina fotovoltaica e também a criação do segundo distrito industrial de Ipuã. Bom, como é que nós calculamos, né? Falei agora, a receita. Cada receita teve um comportamento. Então, por exemplo, quando fomos calcular o salário de educação, em vez de a gente pegar o que arrecadou e pôr uma inflação prevista e aumentar o valor, nós caímos de 2 milhões e tanto para 1 milhão, né? Em função de alteração na legislação. Isso, então, está implícito lá. Por que nós fizemos isso, né? As demais receitas, cada uma teve um comportamento diferente. Umas cresceram, elas foram corrigidas pela inflação, outras tiveram um crescimento de fato e outras diminuição. Então, na realidade, esses 105 milhões não é pegar tudo que eu arrecadei no ano que passou, né, ou até no mês de julho, fiz uma média, joguei um percentual. Não, nada disso, porque isso é fantasioso. Temos que estudar o comportamento de cada unidade. Na verdade, considerando a receita arrecadada, até agora, nos 7 meses desse ano, nós estamos projetando um crescimento de 3% para o ano seguinte, né? Por quê? Porque, além de comparar o ano passado, como eu fiz agora há pouco, eu também tive o cuidado de levantar as receitas que aconteceram em 7 meses consolidados, de janeiro a julho desse ano, estudar cada uma também, para ter uma certeza maior de que esse orçamento vai estar pé no chão. Lógico que ele não vai ser exato, mas ele vai ter que ficar perto da exatidão. Na despesa, nós temos o seguinte, nós temos aqui dentro desses 105 milhões, o orçamento da Câmara Municipal, que é 1.800.000.
A autarquia, como eu já disse, que é 4.590.000, né? Então, sobra para a prefeitura 99 milhões, para totalizar 105 milhões. No orçamento da prefeitura tem uma dotação chamada reserva de contingência. Na verdade, isso aqui está num artigo lá da LDO, que nós discutimos aqui em abril, e que a Câmara aprovou, né? Que estabelece que a gente teria que colocar um percentual entre 0% e 1,7% como reserva. O que é reserva? Significa que o meu orçamento tem uma receita de 105 milhões e uma despesa 105 milhões menos 900 mil. Ou seja, esse 900 mil é como uma poupança, que ele está aqui por uma eventualidade, uma coisa que pode acontecer e eu tenho que gastar uma despesa por conta de um fenômeno sobrenatural, né? Uma coisa extraordinária, e se isso não acontecer, eu posso tanto caminhar sem usar essa reserva até no fim, ela viraria um superávit no final, no balanço, ou ela poderia servir para suprir dotações durante a execução orçamentária. Então, o equilíbrio das contas. O artigo 9º da Lei 101 determina a limitação de empenhos toda vez que houver uma frustração de arrecadação, como eu disse agora há pouco. Cada 2 meses, fazemos um relatório, chamado Relatório Resumido da Execução Orçamentária, e comparamos a despesa, a receita, o endividamento, fazemos uma projeção, e aqui havendo assim, a previsão de que nós vamos ter uma receita menor, a gente tem que contingenciar a dotação. Tá? Regras constitucionais obrigatórias. Está ali. Nós temos um arcabouço jurídico muito grande, né? Um cipoal. A gente começa lá na Constituição de 88, que veio substituindo as constituições do passado, né? Mas, depois da Constituição, nós temos um caminhão de leis, de regras infraconstitucionais, né? Por exemplo, a Lei de Responsabilidade é uma delas. A Lei 4.320, de 1964, é uma lei que baliza o andamento técnico do orçamento, da receita, da despesa, fala sobre os balancetes, prestação de contas, então coloca regras para isso. Desde 1964, essa lei sofreu algumas alterações, mas continua em vigor. E eles fizeram um projeto de lei para alterar a Lei 4.320, faz 20 anos que está lá, já recebeu um caminhão de emendas, já foi até aprovada se não me engano, no Senado, depois ela foi engavetada e, por enquanto, a 4.320, em quase sua totalidade, está em vigor, né? Então, na verdade, a 4.320 reforça a Lei Complementar 101 e demais legislação infraconstitucional. Então, também fala assim, com relação à aplicação mínima no ensino, aplicação mínima na saúde, né? O limite da despesa de pessoal, aplicação na saúde e no ensino é piso, é mínimo, né? E o limite da despesa do gasto com o pessoal é teto, eu não posso ultrapassar determinado parâmetro. Também pagamento de dívida, né? Precatórios judiciais, requisitórios de pequeno valor, quitação de financiamento, juros e tudo mais, não gastar os recursos do Fundeb fora do ano. A gente pode até deixar hoje 10% sem gastar, se é o valor chamado valor diferido. No entanto, se isso acontece, eu tenho que seguir as regras. Eu tinha uma regra anterior que era gastar no primeiro trimestre, agora eu posso gastar um pouco mais extenso, mas tem que criar um crédito especial, separar o recurso financeiro que sobrou do ano. Então, pelo sim, pelo não, é melhor a gente gastar 100% no exercício, nós temos feito, fechando 100% do exercício, né? E evitar o déficit, que é aquilo que eu falei, se nós arrecadamos, nós gastamos, se nós pudermos gastar menos, vai sobrar, se a gente melhorar a arrecadação, a gente pode ampliar as ações governamentais, né? Mas o equilíbrio é uma coisa que não tem como evitar, não tem como não fazer. Aplicação na saúde, no próximo quadro aí, né? Demonstra aí que, inclusive,
Para 2025, tem uma diminuição aqui, mas o que acontece na saúde? Aqui eu comecei em 2021 demonstrativo, né? Mas em 2020 e 2021, nós tivemos um plus de receita na saúde por conta da pandemia. Tanto é que nós temos na história nossa aí, tivemos aí no nosso hospital mais de 10, né? UTIs, né? Eu sou uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, 14 mil habitantes, eu tenho UTIs, né? Uma dúzia de UTIs, porque atendemos uma região, assim como nós temos, e as pessoas têm que ter ciência disso, que me orgulha, há uma unidade de cuidados prolongados no nosso hospital, que é um programa do governo do estado que tinha em 2 ou 3 lugares no estado de São Paulo. Foi uma experiência que parece que não ampliou, mas nós temos isso aqui na nossa cidade. Então, nós atendemos pessoas em recuperação de saúde da nossa região de Franca, né? E não deixa de ser a nossa contribuição regional na saúde. Com relação à educação, a educação nós devemos gastar no mínimo 25%. Isso é a regra. A partir de 25% é um plus, né? Quanto mais nós gastamos, nós teoricamente melhoramos nossa qualidade. Mas, na verdade, na educação, nós gastamos muito mais do que isso que está nos nossos relatórios. Por quê? Se você considerar que a educação, ela tem o básico, né? Esse básico é considerado na legislação para efeitos de limites, de valores, de percentuais. Mas depois nós temos o ensino médio, que nós gastamos e não conta aqui em aplicação. Nós contribuímos com os universitários, com o ensino médio, com, né, transportar um estudante para a faculdade e tal, para o ensino técnico. Essas despesas aí não estão nesses limites aqui estão sendo, que vocês estão vendo aí. Então, aí é só com relação à educação básica, né? Próximo slide. Pessoal, despesa de pessoal. Layout Aldesp, porque esse sistema aqui, ele faz 2 tipos de relatório lá no nosso sistema oficial, né? Um é do Tribunal de Contas, se chama o da Aldesp, uma auditoria do Tribunal. O Tribunal hoje está junto com a gente praticamente online, né? E ele está, qualquer coisa que fizermos aqui, o Tribunal já vê, já sabe, muitas vezes, se a gente fizer alguma coisa questionável, o Tribunal já entra em contato. Isso é bom, porque se a gente corrige as coisas no caminho, né, fica mais fácil o futuro. Então, veja bem, as despesas de pessoal, ela tem um teto, como eu disse. E o teto é 6% para a Câmara, 54% para o município. Por quê? Porque aqui considera com relação ao Poder Executivo. Esse 6% para a Câmara, né, esse 1,3% aqui é na despesa de pessoal. Esse 6% para a Câmara é no total do orçamento da Câmara. Ou seja, o total do orçamento da Câmara, com relação à nossa RCL, Receita Corrente Líquida do ano que passou, a Câmara, de um certo nível de município, não sei se até, não lembro, 200 mil habitantes, 300, é 7%, depois aí cai até chegar a 3,5%. E a nossa Câmara aqui, ela gasta em torno de, assim, de cabeça, não me lembro, em torno de 2%. Muito longe, né, do seu limite máximo. Então, isso também contribui, porque quando se gasta menos, você está deixando recurso, né, para o Executivo aplicar. Então, isso é muito bom. E com relação à despesa de pessoal, do Legislativo aqui, ó, com relação à Receita Corrente Líquida, 1,42%, né, previsto para 2025. Em 2021 foi 1,3%. Esse limite aqui é sobre a Receita Corrente Líquida, sobre o total. Tá? Mas tem uma outra regra também que fala que a Câmara, no caso aí, ela pode ter um orçamento de até 7% da receita do município, e desse valor ela tem que gastar 70% com o pessoal, né? Então, é uma regra dentro da outra regra, muita regra, né? Então, para 2025, nós temos que continuar mantendo o controle de tudo isso, aplicar o mínimo na educação, o mínimo na saúde,
ficar com a folha dentro do limite. E, na verdade, como vocês viram no quadro anterior aí, nós estamos projetando 48,74% de despesa de pessoal para 2025. Isso aqui engloba a autarquia, porque é o Poder Executivo, e o limite de alerta, né, ele é 48,6% o primeiro, 90% do limite. Então, nós vamos estar no limite de alerta. Se nós ultrapassarmos 95% desse limite, que dá 51,3%, aí nós entramos no limite prudencial, aí tem várias regras da lei de responsabilidade que exige que o município retorne os seus limites, seja com demissão, com corte de horas extras e tudo mais. E se ultrapassarmos os 54%, é crime de responsabilidade, né? Ou seja, desrespeitamos a lei. Então, a lei tem essas oportunidades de você ser alertado primeiro, tá? E depois do alerta você ultrapassa o segundo limite, que é o prudencial, aí você tem que retornar, e, finalmente, o limite legal, né? Então, nós estamos no limite de alerta, numa situação, assim, tranquila, né, do ponto de vista legal. Aqui nós temos uma clareza, né, por secretaria, como que nós vamos gastar, né? A Câmara, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Orçamento e Finanças, Educação, Infraestrutura, Assistência Social, Esporte, Saúde, Engenharia, Obras, Trânsito e Meio Ambiente, Planejamento e Autarquia. Tá? Cada um aqui com as suas dotações. Vocês falam assim, mas por que um gasta mais que o outro? Porque cada tipo de despesa está dentro de um programa, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Administração e Negócios de Governo, ela que está ali no gabinete, junto ao gabinete, aquelas ações que caem, que o gabinete que autoriza, que é o prefeito que define, determina, então está dentro dessa secretaria. Na Finanças, a gente tem PASEP, tem uma série de despesas legais, além da manutenção da secretaria, né? Tem uma série de despesas legais que estão dentro da Secretaria de Finanças. A educação, como eu disse, é o limite mínimo que ela tem que gastar 100% dos recursos do Fundeb, no mínimo 25% das receitas de impostos, e as receitas de impostos significa em torno de 85% do total das receitas. Então, é um volume alto, né? E sem considerar, no caso do limite, os gastos com ensino médio e superior, mas aqui está tudo dentro da educação. A infraestrutura e transporte, né, que cuida de ruas, da frota, de uma série de coisas, e por aí vai. Depois, no próximo slide, nós temos aí quais são os tipos de gasto que a nossa despesa para 2025 prevê, né? Pessoal em cargos sociais, aí 50 milhões. Então, pessoal em cargos sociais é a base de tudo isso. Depois nós temos juros em cargos da dívida. Depois, outras despesas correntes. Aqui está tudo, né? Tudo para manutenção nós chamamos de manutenção do patrimônio, conserto da frota, manter a criança na escola e por aí vai. Investimentos, nós temos um valor, né, que não é grande, justamente em função do tamanho do cobertor, né, dessa receita prevista e das necessidades de despesas aqui. Inversões financeiras, quando se adquire alguma coisa. Então, aqui está encaixado a compra do terreno para o distrito industrial. Amortização da dívida é que quando nós pagamos, né, pagamos precatórios, amortizamos empréstimo, então está dentro daqui dessa nomenclatura. E a reserva de contingência, que lá 930, mais 80 mil na autarquia, então tem 1 milhão de reserva de contingência. Com relação aos precatórios, que é um tipo de dívida aqui que a prefeitura tem, que são as sentenças judiciais contra o município, né? Nós temos aí um volume de precatórios a pagar, e nós temos aí, dentro de uma legislação federal, até 2029, que quitar essa conta. Tá? Então, foi estabelecido pelo Tribunal de Justiça que nós devemos pagar 1,22% da receita corrente líquida por ano
e nós repassamos, pagar, né? Nós repassamos ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tira uma parte para pagar aquele tipo de sentença que é do Tribunal de Justiça, repassa para o Tribunal Regional do Trabalho para pagar as ações trabalhistas, e assim nós conseguimos caminhar dentro de uma projeção de que até 2029 nós vamos quitar essa conta, certo? Também aqui nós temos um empréstimo, né? Que compramos ônibus e fizemos a iluminação por LED, então a gente tem que começar a pagar esse empréstimo, tá? Os investimentos contemplados, então, foram poucos, certo? Tirando esses que estão atrelados à operação de crédito, né? Sobrou pouca coisa para fazer como investimento, só para as coisas mais urgentes, tipo troca de máquinas, essas coisas aí que a gente poderia dizer que é manutenção, mas, na verdade, é investimento porque é despesa de capital. Então, reforçando o que eu disse, né? Não tem milagre, a gente tem que gastar dentro daquilo que a gente arrecada. Como na casa da gente, né? Se eu ganho X, eu tenho que gastar até X. Se eu gasto menos de X, eu posso fazer uma poupança. Se eu gasto X, e eu estou empatado, isso é raro, né? E se eu gasto mais de X, que eu gasto mais de X, acho que a maioria gasta mais de X, então aí começamos a ficar no vermelho, né? E isso aí é ruim, tá? Então, essa austeridade aí é na hora do gasto, durante a execução orçamentária, né? Cada secretário tem que pegar o seu orçamento e ir trabalhando aquilo que ele já conhece, que ele já sabe que tem que fazer, e priorizando, né? Algumas coisas, não dá para fazer agora, então vamos fazer uma lista de prioridades e depois, de acordo com os novos sucessos, né? Pode-se fazer o aumento desse orçamento durante a execução. O ordenador da despesa, no caso aqui é o prefeito e os secretários, né? São as pessoas responsáveis pelos gastos da prefeitura. Bom, o intuito desse momento aqui é isso, né? É apresentar o nosso orçamento, mostrar como que nós vamos executando e como que nós pretendemos executar, tá? É importante essa participação popular, e nós colocamos no site da prefeitura uma enquete, ficou lá acho que 9 ou 10 dias, 10 dias, né? 10 dias, perguntando, né, para a população estar dando a sua contribuição, o que elas acham que devia ser feito, e colocamos alguns questionamentos, algumas opções e também algumas liberdades, né? Fechamos hoje essa enquete, então ainda não deu para ver os dados, tal, nós ainda estamos trabalhando nessa peça orçamentária, né? Mas é importante que a população participe, que a população esteja conectada, porque a gestão municipal tem feito esforço, né? Tudo o prefeito vai lá, fala com a população, grava, mostra as coisas que estão acontecendo, isso é importante. Importante também que a população traga a sua reivindicação, né? Faça essa interação, porque, na verdade, a cidade é nossa, né? De todos os 14.468 habitantes. Agora cresceu um pouquinho, né? O IBGE já publicou a população estimada para 2024, né? Acho que 14.700, mais ou menos, de cabeça eu não lembro. Tá? Então, é isso. Lembrando também o seguinte, que, além desse momento aqui, nós estamos na prefeitura o dia inteiro, né? A semana inteira. Eu, a Elaine, o Juninho, o Beto, todo mundo, né? Cada um aqui na sua secretaria, no seu quadrado lá. Mas, qualquer dúvida, as nossas portas estão abertas para as pessoas. Queria saber alguma coisa, questionar alguma coisa, que fiquem à vontade, eu sempre coloco essa abertura, né? Porque, na verdade, nós trabalhamos para a população, então, a população tem o direito de ir lá conversar com a gente, né? Então, isso é importante, essa interação, e, de repente, alguém traz até uma ideia boa, tal, e aí pode ser analisada e executada, tá? Então, a partir desse momento, fica aberta a palavra para que quem quiser fazer perguntas, para quem quiser participar. Ô, Sr. Sebastião, eu quero rapidamente, primeiro,
parabenizar o senhor, a explanação muito rápida e técnica e muito boa. Mas eu preciso de agradecer aqui à Câmara de Vereadores de Ipuã, né? Na minha fala inicial eu não agradeci a todos os vereadores que, nesse período dessa execução orçamentária desses 4 anos, colaborou muito com o município de Ipuã. O senhor explicou aí de maneira muito clara que tem aí um teto até de 6%, nós estamos gastando 2% aqui na Câmara Municipal de Ipuã. Demonstra claramente a responsabilidade do Legislativo com a questão orçamentária e com o município, como o senhor bem colocou. Né? Agradecer os meus companheiros aqui, amigos secretários, que matam um leão por dia também na execução orçamentária de cada um, para trabalhar dentro das 4 linhas ali. A gente sabe que é difícil, o senhor puxando nossa orelha ali de vez em quando, colocando a gente no rumo, né, graças a Deus nós temos o senhor para isso, né, a equipe do senhor. E agradecer o Beto, que eu esqueci, que também faz parte dessa equipe aqui, para auxiliar nessa equipe do senhor aqui. Então, muito obrigado. Viu, era necessário que fizesse essa fala aqui. Obrigado, Sebastião. A palavra está livre. O senhor quer que roda o microfone, Sebastião? Quem for fazer o uso? O pessoal queira fazer o uso, alguém queira fazer o uso, o microfone está liberado. Não? Pessoal da educação? Então, pessoal, Sebastião, só licencinha. Considerando que hoje o Sebastião e o pessoal da prefeitura vem apresentar o projeto do orçamento para discussão. Daqui uns dias, esse projeto vai vir para cá, né, Sebastião? E a gente vai revisar novamente. Vai ser gravado, vai ser disponibilizado no YouTube novamente, para ficar lá e não vai poder mais tirar. Tudo que o Sebastião falou aqui, a gente vai falar para os vereadores, porque eles é que vão aprovar. E como é que funciona? Eles vão aprovar o orçamento, dificilmente vão alterar alguma coisa. As alterações vão acontecer durante a execução do orçamento, porque a execução do orçamento é a manifestação da realidade. É ali que vai ver aonde está faltando e aonde está sobrando dotação. À medida que o ano vai acontecendo, tira de um lugar, joga no outro, se não tem, abre um crédito especial, e aí as coisas vão funcionando, e já entra no ano que vem discutindo os próximos 4 anos da frente. E por isso que funciona. Beleza? Da minha parte, a manifestação é essa. E agradeço também vocês por ter vindo, né? E volta a palavra aí para o Sebastião. Então, bem lembrando, né, que esse projeto tem até o fim do mês de prazo para vir para cá, ele ainda está sendo formatado, né? E quando ele vier para cá, provavelmente a Câmara ela tem até o dia 31 de dezembro para votar. Normalmente a Câmara vota no fim de novembro, começo de novembro, né? Não vota muito no fim do ano. Até porque tem alguns procedimentos complementares, né? E a Câmara votando, a gente faz o cronograma de desembolso, faz o decreto e tudo mais. Mas lembrando também que a Câmara provavelmente vai estar divulgando, né, nas sessões, quando ela marcar essa audiência, que deve ser concomitante com uma sessão, não sei, vai ser. Como é que foi feito ano passado? Por ser a primeira que teve, não foi concomitante, não. Foi feito mais cedo, apresentou, né? Sim, até não foi no dia da sessão. Isso, mas o ideal seria na sessão, né? Isso, aí divulgar para que as pessoas venham, né? Acompanhem, é importante esse acompanhamento, muito importante. Então, que seja divulgado, né? Vamos falar uns 10 dias antes, tal. Tal dia, tal hora, a Câmara vai estar fazendo uma sessão, tal, uma audiência pública, e aí que as pessoas venham, porque isso é importante, acompanhar a vida econômico-financeira, né, da administração municipal é importante. Bom, então, se ninguém quer fazer a palavra, quer fazer uso da palavra, né, agradeço a todos, os secretários, o pessoal, aí, o nosso apoio aí, né, sem eles a gente não caminha, na verdade, ninguém é totalmente independente, né, nós somos interdependentes, e isso é bom. Agradecer todo mundo, tal, e que nas próximas, né, vocês continuem prestigiando, tá? E também reforço que estamos na prefeitura, qualquer coisa que quiser falar com a gente, estamos lá à disposição, fiquem à vontade. Obrigado a todos e fica encerrada essa sessão. Esperem, por favor, para assinar a ata, né? Obrigado.